Pior que isso, só o inferno. Se você quiser evitar sofrimentos terríveis na sua vida, mas do qual você nem pôde imaginar, fica comigo porque eu quero, auxiliado pela doutrina da igreja e pela graça, trazer orientações para você nesse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo de uma santa chamada Santa Maria Madalena de Pazzi, que por volta do ano 1607 teve um êxtase. Ela foi arrebatada até o purgatório e lá tem coisas assim terríveis que ela trazem para nós. E aí eu, com esse vídeo, eu quero chegar a uma conclusão que você vai ver perto do final, porque assim, é muito sério mesmo. Porque hoje, dentro da Igreja Católica, você sabe que pouquíssimo se fala sobre o purgatório, e todas as missas de sétimo dia que você for, sempre vai falar, essa pessoa era uma pessoa muito boa, já está no céu, como foi na missa que eu fui ontem. Né? Já está no céu, já está na glória, já está junto com o Pai, não fiquem tristes, mas nem recomendar a oração pelas almas do purgatório se fazem mais. Isso é demoníaco, isso é satânico, isso é diabólico, porque quando Santa Maria Madalena de Pazzi estava lá, ela começou a gritar em virtude dos sofrimentos terríveis que as almas do purgatório estavam tendo, e ela disse que o que as almas passavam era como, comparando a masmorra dos mártires, a masmorra dos mártires seria como um jardim de delícias. Gente, você sabe o que é uma masmorra de um mártir? Sabe o que um mártir sofre, como São Lourenço, que teve o corpo grelhado inteiro numa churrasqueira? Mártires que têm o couro da cabeça arrancada, e comparando com o sofrimento do purgatório, isso era tranquilo. Então vamos ver aqui o que essa santa viveu quando ela foi andando pelo purgatório e deu esse brado: ó, que horrível é este lugar! Está cheio de espantosos demônios e tormentos incríveis. Acho que fica até difícil para uma pessoa narrar o que é um tormento do purgatório. Quem, meu Deus, são as vítimas dessas cruéis torturas? Então olha a palavra que ela usa: cruéis, torturas. Ai de mim! Elas estão sendo transpassadas com agudas espadas e sendo cortadas em pedaços. Poxa, pelo amor de Deus, se o cara está numa batalha, uma pessoa passa com a espada, corta o membro dele, o que o indivíduo que está sofrendo este suplício, essa dor vai desejar? A morte o quanto antes. Mas aqui não pode acontecer isso. Ela vai sendo transpassada por espada, os membros vão sendo cortados e essa dor torturante, terrível, ela não termina. E sabe lá Deus quantos anos que ela vai continuar por causa desse pecado aqui, ó. Olha o que vai falar. Foi-lhe respondido que eram as almas cuja conduta tinha sido manchado pela hipocrisia. Agora pensa qual foi o último sacerdote que teve a graça de receber numa confissão uma pessoa que foi confessar: ai padre, eu pequei por hipocrisia. Pensa junto comigo isso. Depois, avançando um pouco, diz que ela viu uma grande multidão de almas que eram como esmagadas e espremidas em uma prensa. Já viu algum vídeo no YouTube de empresas assim que vai mostrando como que vai esmagando uma lata e vai assim achatando? Imagina esses caminhões que passam na rua, que estão, sei lá, asfaltando a rua, aquela roda gigante de ferro passando assim por cima de um objeto. Agora, esmagado, espremida como se fosse por uma prensa, e compreendeu que essas eram almas que tinham tido o vício da impaciência e da desobediência durante a vida. Meu Deus do céu. Eu só posso chegar a uma conclusão fazendo esse vídeo para vocês. Por que os santos tinham a ciência de detestar tanto pecado? Em primeiro lugar, é porque eles amavam a Deus e eles não queriam pecar para não ofender o Senhor, mas eles também não queriam pecar porque eles sabiam a sorte, porque quando a pessoa reza, ela tem inteligência iluminada pela graça, ela estuda a doutrina da igreja, é o que quase ninguém faz mais hoje, ela tem noção do que pode vir para a vida dela e ela vigia na sua conduta para não ter que sofrer por isso. Porque foi a impaciência e a desobediência durante a vida. E aí ela diz: enquanto contemplavas seus olhares, seus suspiros, toda a sua atitude provocava compaixão e terror. Depois ela vai falar que um momento depois a agitação aumentou. E ela lançou um grito de espanto. Era a prisão da mentira que agora estava à sua frente. E ela vai falar que os mentirosos estão em um lugar da vizinhança do inferno e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Olha a punição de pessoas que mentiram. Chumbo derretido é derramado em suas bocas. Eu os vejo queimar e ao mesmo tempo tremer de frio. Sabendo que a alma que vai para o purgatório, não é que ela morreu com esse pecado. Ela cometeu esse pecado, confessou em vida, mas ela não fez a devida reparação. Então, porque ela estava em dívida com Deus, ela não reparou o pecado, ela está sofrendo tudo isso daqui.
Depois foi as almas que pecaram por fraqueza, e elas ouviram exclamar: ai de mim, eu pensava encontrar-vos entre aqueles que tinham pecado por ignorância, mas estava errada. Vós queimais com fogo mais intenso ainda. Sabe aquela passagem da Bíblia que vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 4? Ainda não tem existido até o sangue na luta contra o pecado, e são almas que nem sequer resistem, elas se entregam rapidamente, queima com fogo mais intenso. Depois ela percebeu que as almas que tinham sido apegadas aos bens desse mundo e pecado por avareza, isso daí você sabe que é a coisa mais fácil do mundo você encontrar hoje, é uma pessoa avarenta e que é apegada aos bens do mundo. Ela vai falar assim, ó, que cegueira procurar com tanto sofreguidão uma fortuna perecível, esses cujas riquezas não os puderam saciar suficientemente, agora aqui são devorados pelos tormentos, derretem como metal numa fornalha. Vocês estão entendendo a gravidade e a loucura que é o pecado? E como essas almas sofrem? E quem são as pessoas que estão rezando por elas, estão sufragiando, sabem aliviar uma alma dessa? É isso que eu vou querer falar para vocês. Aí depois ela passou por um outro lugar que estavam aprisionadas as almas que haviam sido maculadas pela impureza. Elas viu essas almas numa prisão tão imunda e pestilenta que já à vista produzia náuseas e afastou-se rapidamente desse repugnante espetáculo, sendo que, na época dela, nem pornografia na internet tinha e as pessoas ainda tinham uma vida muito mais correta, não tinha vestimentas impuras, essas coisas como determinadas moças, alguns rapazes fazem hoje se vestindo, e ela viu isso daqui, ela teve que se afastar porque o cheiro é terrível. Aí ela viu o pecado dos ambiciosos e dos orgulhosos, que quiseram brilhar diante dos homens, agora são condenados a viver uma apavorante obscuridade. E aí depois ela viu as almas que tinham sido culpadas de ingratidão para com Deus. Eram vítimas, irmãos, de inexprimíveis tormentos e como que afogadas em um lago de chumbo derretido por terem, por sua ingratidão, secado a fonte da piedade. Quantas foram as vezes, Senhor, eu quero me confessar porque eu fui ingrato, porque eu não glorifiquei os teus benefícios, as tuas graças, porque eu não se confessa mais isso e fica sendo mergulhado em um lugar, como vai dizer aqui, lago de chumbo derretido. Se imagina isso, faça essa visita. Sabe por que isso é importante? Porque nos dá nojo do pecado, nos dá vontade de emendar, de ter uma vida cristã mais séria, de amar a Deus de verdade, de ter uma verdadeira consagração à Nossa Senhora. E ela vai dizer, finalmente, nesta última prisão, foram-lhe mostradas almas que se entregaram a nenhum vício particular, mas que por falta da devida vigilância sobre si mesmo, tinha cometido toda sorte de faltas comuns, almas imperfeitas. Notou que essas almas tinham que partilhar o castigo de todos os vícios, em um grau moderado, porque essas faltas cometidas, somente de tempos em tempos, as tornavam menos culpados do que aquelas que as cometiam habitualmente. Eu vou falar para você, isso daqui é apavorante, é a terrível realidade do purgatório, que é tão fortemente negada pelos protestantes, dentro da Igreja Católica também é negada e quase não se prega mais sobre isso. Eu gostaria de dizer para você, você gostaria de sofrer desse jeito? Eu não... Comenta aqui, claro que não. Quem que vai olhar uma coisa dessa? Ah, não, eu gostaria, muito bacana. Não, você não gostaria de sofrer. E você gostaria de aprender a sufragiar outras almas que passam por isso? Vai ser o tema do nosso próximo Quinta Eucarística. Porque eu quero que você saiba uma coisa, os meus conteúdos que eu trago aqui é tudo feito na base da oração, do santo temor a Deus e do estudo sério da doutrina da igreja. Então, para nós aprendermos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando com histórias seríssimas, tá bom? Sobre a questão das almas do purgatório, e nós vamos fazer por 3 dias uma promoção muito boa. Esse livro aqui, Excelência da Santa Missa, nós temos falado sobre ele, e é dele que eu vou tirar todo o conteúdo do próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a questão do purgatório, e aqueles que adquirirem esse livro livrarão de brinde esse daqui, ó, O Manuscrito do Purgatório, que é uma revelação de uma alma que esteve lá dentro, que se comunicou com uma freira e que dizia aonde é o purgatório, se um protestante se salva ou se não salva, a intensidade da dor, respostas que, assim, vêm do outro lado do mundo mesmo e que Deus permitiu para que nós entendêssemos como que essa questão do sofrimento do purgatório. Mas assim que você terminar esse vídeo, reze 3 Ave Maria,
pelas benditas almas do purgatório, porque assim você vai ajudar a sufragiá-las e no próximo vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.